Não vai ter ninguém, além de você mesmo, te cobrando para você fazer as coisas. Essa é a sua função como líder, é servir. Não é ele que trabalha para você, é você que trabalha para ele. É você que ajuda ele a fazer o trabalho dele bem. Eu acho que o primeiro tópico é exatamente o que você falou, é entender com quem que eu estou me comunicando. E aí aquele comportamento que foi útil lá no passado começa a te atrapalhar. E aí você vê adultos extremamente competentes e completamente bloqueados. E como você quebra esse ciclo? Fala, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Marca Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber aqui Ana Carolina Meirelles e eu tô com o currículo dela aqui que é muito pesado. Ela é apresentadora do podcast Café com PNL, pesquisadora em comportamento humano, especialista em neurociência e liderança. Ana, eu tenho certeza que os empresários, os empreendedores que estão escutando e ouvindo a gente vão adorar o nosso papo aqui. Eu tenho certeza que você tem muito para agregar aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito feliz pelo convite, né? A gente se acompanha. Não sei se quem está ouvindo sabe, provavelmente não. A gente veio da mesma escola, Sim. Né? E aí eu venho acompanhando seu trabalho e, cara, é muito legal ver, sabe? Tudo que aconteceu e onde você chegou. E eu fiquei super feliz com o convite. Adoro esse universo do empreendedorismo. Tenho certeza que o papo vai ser sensacional. Legal. A gente estava conversando antes de começar o podcast ali, tomando um café. E você me perguntou um pouco do público que me escuta e me acompanha na rede social, né? E hoje a minha marca está muito atrelada a empreendedores, mas eu tenho um nicho muito importante no digital, que eu falo com profissionais da estética, profissionais da saúde. Eu queria saber um pouco de você. Hoje, atualmente, você tem um público-alvo que você se comunica dentro das redes sociais? Olha, a maior parte é o líder de primeira viagem. Ou porque ele está prestes a ser promovido dentro de uma empresa maior, né, dentro do mundo corporativo, ou porque ele resolveu criar um negócio próprio e o negócio começou a crescer e ele precisou contratar gente. E aí começam outros desafios. Ele não precisa só gerir as tarefas dele, mas ele precisa gerir as tarefas do outro e o emocional do outro e a motivação do outro. E aí essas pessoas vêm nos procurar. Geralmente é esse perfil que a gente pega mais. E quando ele chega até você, como que você pode ajudar ele do dia zero, a partir do dia zero? Cara, existe uma infinidade de coisas, né? Dentro do Inex, que é a empresa que eu toco, a gente tem 2 caminhos. A gente tem cursos abertos e a gente tem cursos fechados para a empresa, em que a gente trabalha habilidades comportamentais. O que a gente faz? A gente mapeia o que a pessoa está precisando. Tem gente que está precisando mais de presença, por exemplo, oratória. A gente vai mandar para um curso de oratória. Se a pessoa está precisando de inteligência emocional, por exemplo, para não travar na hora de tomar decisões. Que é uma coisa que empreendedor e líder sofre muito, né? Que assim, enquanto você tem alguém para te gerir, tá tudo certo. A pessoa chega lá na reunião de manhã e fala, olha, fulaninho, você tem que fazer isso, isso e isso. O nosso plano é esse. Você tá tranquilo, você tem com quem contar. Agora, a partir do momento que você é o dono do negócio ou que você é o líder, não tem mais ninguém para te ditar o que é para fazer. É só você ali. Exatamente. E aí? Que saudade, né, de ter algum gestor para me dizer o que fazer. Tem dia que eu acordo assim até hoje. Poxa, eu queria muito ter a Flávia aqui para me dizer o que fazer, que era minha gestora. Então, a gente ajuda a pessoa nessa tomada de decisão. Então, tem curso de tomada de decisão, tem curso de inteligência emocional, tem curso de persuasão, de repente, para você montar a sua equipe de vendas. Depende muito do perfil da pessoa. É uma escola, né, de habilidades comportamentais. Então, realmente, a equipe vê em que fase você está, o que você precisa para o seu negócio e vai te indicar os melhores caminhos ali. Uma infinidade. O carro-chefe da empresa hoje é o de inteligência emocional, justamente por causa disso que eu acabei de te falar. São desafios enormes, principalmente no Brasil, né? Que as coisas mudam o tempo inteiro e as regras do jogo mudam o tempo inteiro e você precisa se adaptar. Ana, e você falou muito sobre inteligência emocional, foi papo que eu já tive aqui com outros convidados e um que me marcou muito foi um papo que eu tive com o Eduardo, que a gente falou que empreender é um processo muito solitário.
E eu já vi que você concorda com isso. E qual que seria um ponto de partida para esse empresário e empreendedor que chegou nesse estágio em que ele fala e olha para o lado e vê que normalmente ele não pode contar com outras pessoas? Como que você conduziria ele para talvez para um amadurecimento nessa parte emocional de ter mais autoconfiança, talvez? Por qual caminho você iria? Nossa, nada substitui a prática. No nosso curso, né, o DL, Desenvolvimento e Liderança, a gente coloca a pessoa para viver situações difíceis, porque só quando você está sob emoção que você vai conseguir, de fato, treinar o seu emocional. Então, tem esse ponto. Mas eu diria assim, primeiro de tudo, se cerca de pessoas que também já passaram por isso. Para que seja um pouco menos solitária essa jornada. O ambiente importa muito onde você está e, às vezes, muita gente fica com receio de perguntar para outra pessoa, sendo que o ser humano gosta de ajudar o outro, gosta de se sentir útil. Então, pergunta, não pode ter muita vergonha, é só perguntar. E também existem alguns processos de tomada de decisão para que a gente tenha mais discernimento. Né? Muitas vezes, quando você está com um emocional atacado, eu vou dizer assim, as opções se afunilam muito. Ou é isso ou é aquilo, não sei o que decidir. Fico travado, fico ansioso, não sei por qual caminho seguir, dá bug no sistema e a pessoa não consegue trabalhar. Ou posterga a decisão, ou acaba não tendo disciplina naquela decisão que tomou. E quando a gente consegue acalmar o emocional e seguir um passo a passo para tomar a decisão, fica mais fácil. Por exemplo, né, um passo a passo base de tomada de decisão. Primeiro você precisa definir qual que é o problema. Muito bom. Para não ficar atacando qualquer coisa sem descobrir a causa raiz. Aí, para isso, algumas perguntas que você pode fazer, né? Por exemplo, sei lá, um desenvolvedor de software, de site, o site está zoado. Tá, o cliente não está conseguindo achar o blog no menu. Tá, essa não é a causa raiz. Aí, 5 porquês. Por que ele não está conseguindo achar o blog no menu? Porque o menu desconfigura quando você abre no celular. Por que o menu desconfigura quando você abre no celular? Não, é porque o site não é mobile first. Tá, então essa é a causa raiz. Então você já mata ali o... O que você pode pensar é o que precisaria ser verdade para que aquele problema não existisse? O que precisaria ser verdade no mundo para que eu nem tivesse preocupado em pensar sobre isso? Essa é a causa raiz. A partir daí, você tem alguns critérios. E aí, esses critérios são missão da sua empresa, valores que você tem. E aí, você precisa identificar qual é a hierarquia desses valores. O que é mais importante para você. E, às vezes, qual é a importância de você tomar aquela decisão naquele momento, né? Sim. Acho que você precisa também ter uma lista de prioridades. Sim. Porque tem problema que dá pra gente adiar Sim. de resolver esse problema na hora, né? E quando você falou sobre um passo a passo para resolver e enfrentar algum problema, o empreendedor, ele tem problema, acho que a todo minuto, né? A toda hora ele tem um desafio e estar em ambiente cercado de pessoas que estão passando a mesma coisa, esse podcast é um pouco isso também. Porque eu acho que trocar com você, que tem uma vivência muito diferente da minha, apesar de ter frequentado o mesmo ambiente por um tempo, eu consigo aprender com você porque você, primeiro, já passou por desafios que eu já passei. Um exemplo desse é o podcast. Você já está em que número do teu podcast? Mais de 150? Eles vão me matar com certeza, mais de 150, mas eu não vou saber o número. Mais de 150. E você tem muito para compartilhar nesse lado, o lado de liderança também. Então, o objetivo desse podcast aqui também, que eu trago empresários e empreendedores, é fazer essa troca, né? E quando eu olhei para o teu currículo mais a fundo, eu vi que você se formou em engenharia.
como que você saiu dessa faculdade de engenharia na USP e chegou nesse estágio? Qual que foi essa virada de carreira para você entrar nesse campo do comportamento humano, da neurociência? Então, vamos lá. Na verdade, quando eu fiz engenharia, eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer da minha vida. Eu sabia que eu ia bem em matemática, eu tinha que escolher alguma coisa para pôr no vestibular. Eu pus engenharia porque eu achei que engenheiro ia se dar bem. Spoiler, gente, não. Você culpa um pouco o ambiente que a gente estava inserido também? Aquele ambiente de disputa para o vestibular, de uma pressão, talvez, dos professores ou da própria competição entre os alunos? Acho que não. Não? Eu acho que não. Eu acho que é mais, assim, pega uma pessoa, uma criança, né, de 16, 17 anos, para decidir o futuro dela sem ela ter vivenciado as realidades do que é trabalhar no mercado e pedir para ela chutar qual que é o melhor caminho. Eu acho que não é a melhor coisa a se fazer. Talvez se eu tivesse ido para o mercado, depois decidido o meu vestibular, teria sido diferente a minha escolha. Mas eu não me arrependo, porque me deu a oportunidade de conhecer o mundo corporativo de verdade. Assim, uma coisa que pega muito, por exemplo. Uma pessoa que se forma em psicologia, muitas vezes, a maior parte dos psicólogos acaba indo para uma área mais clínica, não vivenciou o mundo corporativo. E aí, essa conversa fica cada vez mais distante. Você tem o universo da psicologia sugerindo um monte de coisa que o empreendedor ou o líder desse lado fala, mas é impossível aplicar isso aqui que você está falando na minha realidade. O mundo não é cor-de-rosa, as variáveis não são controladas. Só que o psicólogo daqui desse lado não tem esse filtro, né? Não tem essa percepção. Se o mundo corporativo soubesse o que o psicólogo sabe e soubesse adaptar o que o psicólogo sabe para a vida deles, muitos problemas já nem existiriam mais. Acontece que falta a visão do psicólogo também. Então, eu tive essa sorte. Eu fiz engenharia, eu acabei não seguindo a engenharia civil, eu fui logo para consultoria estratégica, que é o que eu gostava. Na USP isso acontece muito. A maior parte das pessoas acaba não seguindo a engenharia em si. Tem muito banco que fica em cima dos engenheiros, e aí a maior parte vai para banco ou vai para consultoria, que foi meu caso. E dentro de consultoria eu me apaixonei por gente de gestão. A gente fazia planejamento estratégico, a gente fazia o cruzamento das metas para saber se está fazendo sentido, uma coisa que acontece muito. Você cria uma meta de vendas. Só que aí você não tem um time, por exemplo, de onboarding do cliente que sustente a meta de venda. As metas não estão casando. Então, se eu tenho uma meta de venda desse lado, eu preciso ter uma meta de eficiência no meu onboarding do outro, senão não vai fechar. A companhia vai, sei lá... nada mais é do que alinhar a expectativa, né? E além disso, né, como é que eu transformo tudo isso em rituais de gestão e faço as pessoas se comunicarem dentro deles? De acordo com Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, 60% dos problemas das empresas ocorre por falta de comunicação. E é o que acontecia. Eu passava mais tempo tentando resolver picuinha entre as áreas da empresa e fazendo as pessoas conversarem, do que de fato analisando planilha, do que de fato analisando dado. Gestão de pessoas é um negócio surreal, assim. E às vezes as pessoas não dão a importância que deveriam, né? E aí eu comecei a estudar neurociência pra conseguir lidar com isso, sabe? Fazer as pessoas focarem na reunião, fazer as pessoas se organizarem internamente. Porque quanto mais assuntos paralelos você tem na sua cabeça, menos você consegue focar. Então, você vê aquela galera maluca que sai de reunião atrás de reunião, que a agenda parece um Tetris, né? Cheio de coisinha colorida, tentando encaixar. E aí a pessoa só consegue trabalhar às 7 da noite quando ela desliga das reuniões, o que é uma loucura. Então, esse aspecto humano é o que faz a diferença entre você conseguir cumprir a estratégia que você traçou ou não. E aí eu percebi que eu estava gostando muito mais desse aspecto humano do que, de fato, do dia a dia ali da consultoria, e eu acabei migrando nessa época. Meu pai é médico, né? Ele tinha uma empresa já que atendia a pessoa física. Eu falei, mas... E se o pessoal do corporativo, se o pessoal B2B, né? Soubesse o que ele ensina do outro lado?
E aí eu resolvi abrir esse braço, né? Eu abri o Inex Incompany, que é como se fossem duas empresas separadas mesmo. E aí no Incompany eu cuido desses líderes, desses empreendedores justamente para isso. Esse foi o caminho, assim, entre a engenharia e a neurociência. Muito bom. E no seu perfil do Instagram tem a frase: ajuda empreendedoras sobrecarregadas a estruturar rotina e equipe. O que você tem para falar sobre isso? Cara, tem um negócio muito engraçado, que talvez você viva também, que muitas vezes as pessoas, quando elas estão passando, por exemplo, por alguma dificuldade de gestão, do que quer que seja, no seu caso, provavelmente de posicionamento, a pessoa fala, não, eu vou me ajeitar aqui internamente, quando as coisas estiverem mais calmas, eu entro em contato com você. Gente, as coisas não vão ficar mais calmas. Sempre vai acontecer alguma coisa. O problema só vai mudar, né? O problema só muda. O problema só muda. E aí, o que é você empreender? O que é você ser o dono da própria empresa ou você ser o líder? É você saber prosperar no caos. Muito bom. Saber prosperar na tempestade, porque a tempestade não vai passar. Os clientes mudam o tempo inteiro, as gerações mudam o tempo inteiro, a tecnologia muda o tempo inteiro. Não vai ter nenhum dia... Não sei se você que está aí em casa já pensou... Quando é que foi a última vez que você, que está aí em casa, falou assim, hoje, essa semana eu tô com tempo, hein? Eu tô com tempo para tudo, olha, eu tô tranquilo, não tenho tarefa nenhuma. Não é. Sempre vai ter caos. O que eu ensino essas empreendedoras sobrecarregadas a fazer é, apesar do caos, apesar da tempestade, como você consegue dirigir o seu barquinho. Ou seja, que estado mental você precisa ter e organização mesmo. Não, esses são os nossos processos, esse aqui é onde a gente quer chegar, esses aqui são os nossos indicadores, para que eu esteja tranquila mesmo quando o mundo está caótico ao meu redor. Processo, você acha que é top 3 importância dentro de uma empresa? Empresa barra... empresário, né? Na vida de um empresário, ele tem um processo para tudo, porque você falou que comunicação é uma delas, né? Cara, tem três pilares que eu acredito que qualquer líder ou empreendedor precisa ter. Tirando a parte técnica da área claro, dele, né? Isso ele tem que ser excelente, né? Isso aí não tem nem o que discutir. Mas Sim. Tirando isso, um deles é mais técnico e os outros dois são mais comportamentais. O técnico é a sua capacidade de discernimento e planejamento estratégico. Você saber para onde você quer levar a companhia, você ter OKRs, né? Ou seja, você ter metas para isso, você conseguir tomar decisão em cima de critérios objetivos, você ter a capacidade de análise, que é o que acontece muito, por exemplo, agora que a gente está com a IA, principalmente, você acaba tendo acesso a muitos dados, certo? E aí a IA gera muitos gráficos. E aí a pessoa fica, tá bom, mas so what, né? E daí? O que eu faço com isso? O que eu tô querendo descobrir com essa quantidade absurda de gráficos aqui que tá na minha frente? Interpretar esses dados. Que conclusão que eu tiro sobre isso pro meu negócio? Então esse é o primeiro. Sua capacidade de planejamento estratégico, sua capacidade de discernimento e tomada de decisão. O segundo é clareza mental. Do ponto de vista da neurociência, e é aqui que entram os processos, tá? Do ponto de vista da neurociência, o nosso cérebro, ele funciona como se fosse um celular mesmo. O celular, quando você abre, e provavelmente o seu pai e a sua mãe, se você está nos ouvindo, faz isso. Tem 30 milhões de abas abertas, porque não sabe fechar as abas. E quanto mais abas abertas você tem no seu celular... mais se sobrecarrega, né? Mais travado ele fica, mais lento ele fica. Na nossa cabeça... existe o mesmo processo, a gente chama de nós abertos. Quanto mais assuntos em aberto na cabeça, que você tem que ficar se lembrando, por exemplo, tem que dar parabéns para fulano, tem que dar parabéns para fulano, sabe? Aqueles pensamentos que vêm. Quantos mais pensamentos abertos a gente tem, menor a nossa capacidade de processamento e de funções executivas. O que são funções executivas? Criatividade, resolução de problema, tomada de decisão. Tudo isso fica prejudicado. Então, o segundo pilar é a clareza mental. Para isso, primeira coisa, gente, é uma técnica que as pessoas acham idiota e porque elas acham idiota, elas não fazem. Tira da sua cabeça e coloca no papel. Muito bom. Ou coloca no celular, vai anotando, não deixa, porque
enquanto está na sua cabeça, você está usando um cérebro que é caro do ponto de vista energético por uma coisa besta. Lembrar de comprar tomate no supermercado. Sabe? Você está usando sua capacidade de tomada de decisão para o seu negócio por umas coisas assim... Simples. Como o tomate do supermercado. Então, anota. Tira tudo da sua cabeça e anota. A segunda coisa, depois de você tirar tudo isso da cabeça, é você ver o que você consegue transformar em processo. Tem coisa que você faz todos os meses. Primeiro, ela é possível de ser deletada? Existe alguma maneira de eu não precisar fazer isso todos os meses? Depois, se eu preciso fazer todos os meses, existe alguma forma de eu automatizar Ou delegar, processo? Né? Ou delegar? Automatizar antes, né? Porque a gente está vivendo numa era que isso é possível, principalmente com a IA, né? Tenta automatizar, depois disso delega. Cria um processo para que a pessoa para a qual você delegou a tarefa consiga executar da melhor forma possível. E aí você consegue ter mais clareza mental para pensar no todo, para conseguir dirigir o seu barquinho nesse caos. Esse é o segundo pilar. É por isso que é tão importante o processo. E o terceiro é comunicação. É você, primeiro, ter uma comunicação eficaz e eficiente com a sua própria equipe, ou seja, você saber delegar a tarefa, porque delegação não sai perfeita por osmose, feedback bem feito, você saber estruturar uma reunião que te leve a algum lugar, porque as reuniões, o mais comum que a gente vê, né, são aquelas reuniões que duram 30 milhões de horas e ninguém sai de lá sabendo o que é para fazer. Especificamente, você sai mais ou menos com a ideia. Mas especificamente o que cada um vai fazer. É um desafio. Então, essa parte da comunicação assertiva e presença executiva, que é a parte mais juratória. Que hoje em dia não tem como um líder fugir disso. Eu acho que você sabe melhor que eu sobre isso. Porque não existe hoje em dia você não aparecer. Você vai aparecer para o seu cliente, você precisa ter presença para o seu cliente ver que você tem autoridade no que você faz. Você precisa aparecer na rede social e saber se comunicar direito. E às vezes você tem um potencial gigantesco. Você é excelente na sua técnica, impecável, você tem um currículo do caramba e você vê pessoa muito menos qualificada que você se dando muito melhor. Simplesmente por conta de presença. Porque ele apareceu, ele foi visto, né? Porque ele foi visto. É. Você tem que saber ser visto. Então, esses são os 3 pilares que, hoje em dia, eu acredito que sustentam um líder. E não adianta ser visto também, né, Ana? Você tem que ser intencional nessa sua comunicação. A gente traz muito dentro do mercado do audiovisual de você ser intencional na sua comunicação, porque afinal tudo comunica. Quando a gente fala do audiovisual, a gente fala sobre coisas mais técnicas de iluminação, da câmera, enfim. Mas como que, trazendo para o offline, para o mundo real, como que um líder, um empresário, ele pode ser intencional na comunicação dele? Nossa, esse é um caminho infinito. Infinito. Primeiramente, entendendo quem é o público. E aí existem 2 coisas, puxando para a neurociência, que é o meu lado, né? Muito menos que marketing. Tá, mas só complementando, tá? No marketing e na comunicação digital, eu acho que o primeiro tópico é exatamente o que você falou, é entender com quem que eu estou me comunicando. Então, acho que eles vão caminhar juntos. Pode seguir. E a partir do momento que eu entendo qual é o meu público, o que ele deseja, o que ele costuma fazer, quais são as dores, fica mais fácil estruturar minha comunicação. E aí eu tenho que ser intencional em algumas coisas. Primeiro, autoconhecimento, para eu entender quem eu sou e aonde eu me conecto com ele. Você tem que ter um estilo de fala que o outro consiga entender, um palavreado, vou dizer assim, que o outro consiga entender. Mas, ao mesmo tempo, você precisa... Se você fizer só, por exemplo, conteúdo, né, de conexão, beleza, a pessoa vai interagir com você, ela vai se conectar com você. Mas ela não vai ver o porquê te comprar. Ela não vai se eu sou igual a ele, por que eu vou comprar o produto dele? Se eu sou igual a ele, tá bom. Vou seguir minha vida. Ok, virou um amigo, né? Sim. Bom, só que você também tem que entender onde é que tá o inspiracional do negócio. Que é onde entra a autoridade. Então, em vários aspectos da sua vida, você é igual ao seu público.
Mas em um aspecto, que é o aspecto com o que você trabalha, tem que ter um quê de inspiracional aí. Tem que ter um quê que é onde entra o posicionamento de, eu quero chegar onde esse cara... Tem que ter uma admiração ali. Eu quero chegar onde é que esse cara chegou. Então, por exemplo, se eu trabalho com estética, vai ser ali o meu ponto. Se você trabalha com estética, querendo ou não, o ser humano julga os primeiros 3 segundos. Ele vai julgar. Então, se você trabalha com estética, você tem que estar esteticamente adequado. Eu não tô falando de perfeição. Tô falando de esteticamente adequado. Até porque eu não sou, né? Bom, ainda bem que eu não trabalho com estética, porque essa estética é péssima, mas você entendeu o que eu quis dizer? Sim. Você precisa ter os dois. Você precisa ter tanto uma conexão quanto algo em que a pessoa possa se inspirar em você. Não sei se fez sentido. Sim, faz muito sentido. E quando você falou sobre... Você deu o exemplo da estética, né? Você acha que é importante, então, você, acima de tudo, entender o que o seu público valoriza para você se moldar, para você moldar a sua comunicação para se conectar e chegar nesse degrau acima que você falou de ser mais inspiracional, ou seja, levar ele do ponto A para o ponto B através do que você oferece para eles, né? Seja uma mentoria, seja um serviço ou produto. Eu acho que é um pouco dos dois. Você não... O que eu mais vejo hoje em dia na internet é pessoas querendo se disfarçar de outra coisa. Por exemplo, agora está em moda os arquétipos. E aí dizem que, sei lá, o arquétipo do governante é o que vai te trazer maior número de clientes. E aí as pessoas começam a se montar como se elas fossem um governante. Só que não é a realidade, a pessoa não consegue sustentar aquilo. Então, primeira coisa, autoconhecimento para você entender quais são os seus pontos fortes, né? Dentro do INEX, por exemplo, a gente tem muito forte o arquétipo do herói. E eu não sou, claramente. Eu tô muito mais para um sábio. Eu não vou fugir. Eu tenho alguém lá dentro da empresa que assume esse papel, porque combina mais com o dele. Então, mas é você conseguir limpar a sua comunicação de outras formas. Então, entender o que o público quer, qual que é o inspiracional do público, e não necessariamente me moldar ao público, mas encontrar um meio termo. Por exemplo, eu tenho um arquétipo do sábio, mas será que eu não consigo dar uma limpada na minha comunicação para ficar mais perto do que as pessoas costumam ouvir? Porque se eu começar a falar muito formalzão, com um palavreado muito técnico, as pessoas não vão. Então não é abandonar o que eu sou, é só transformar um pouquinho... Adaptar um pouco isso? Para que o outro entenda. Tem gente que já falou assim para mim, eu não sei se faz sentido isso, mas que se todo mundo, por exemplo, da área da saúde, se comunica com o arquétipo do cuidador, vai ficar todo mundo igual. Então, na verdade, uma saída é você continuar sendo diferente. Tipo, beleza, eu tenho um outro arquétipo aqui que é meu e sei lá, que quebre um pouco o que é o senso comum ali. Porque essa individualidade, né, você se destacar dos demais, eu acho que ele entra muito também na parte inspiracional, porque quando você olha para a rede social hoje, tem muitos profissionais fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de cases de sucesso, de coisas que já deram certo há 2, 3 anos atrás, e hoje pode ser que não funcione. E essa adaptação que você fala na comunicação, como que ela pode ser feita para um líder de um negócio atualmente? Aí você pode escolher um nicho que você mais domina, talvez. Como que ele consegue? Tem alguma ferramenta que ele consegue? Para você conseguir conectar, tá? Com o público, a primeira coisa é storytelling. Independente do seu nicho, é você saber storytelling. Porque enquanto você fala só dados secos, assim, frios, Tramontina, assim. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. 3 coisas para fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você ativa algumas áreas do seu cérebro. Você ativa o processamento visual, tudo mais. Mas de forma difusa. Quando você conta uma história,
existe um negócio chamado pareamento cérebro a cérebro. O que acontece? Você consegue ativar o cérebro da pessoa que te ouve na mesma frequência, nas mesmas áreas que o seu cérebro está funcionando. Tem alguns estudos sobre isso, dentro da Universidade de Princeton ele estuda bastante isso. E o que acontece quando você coloca a pessoa para ativar as mesmas áreas que são as que você está ativando? A mensagem corre mais fácil. É por isso que a história conecta tanto, a pessoa fica grudada ali. Então, tem muita gente dentro da oratória que se preocupa, não, porque eu vou te ensinar, porque o não verbal, porque onde você vai colocar sua mão, onde você vai colocar seu pé. Cara, isso é a perfumaria. Pega o Steve Jobs para ver se o Steve Jobs ficava com a mão aqui. Não ficava. E o Steve Jobs olhava para baixo nas apresentações dele. Ele ficava um tempão olhando para baixo. E ainda assim ele é considerado um dos maiores oradores, apresentadores que já existiu na face da Terra. Por quê? Porque ele sabia storytelling. Ele sabia muito bem. Ele sabia fazer roteiro como ninguém. Então a primeira coisa é fazer roteiro. Né? Tinha conteúdo, né? Ter conteúdo. Storytelling. A segunda, aí sim, é você limpar o ruído da sua comunicação. Vício de linguagem. Não pode ter. Vício de linguagem corporal também não. Por exemplo, ficar mexendo na unha, mexendo aqui no pescoço, que passa uma sensação de... isso aqui é uma posição como se você tivesse inseguro. Isso aqui demonstra insegurança, ficar passando a mão no pescoço, mexendo na unha. Então, limpar esses ruídos. A primeira coisa, roteiro. Segundo, limpar esses ruídos. E aí você já vai estar melhor que 99,9999% das pessoas que você vê por aí. Aí, sobre vício de linguagem, gente, é treino. Tem um treino que eu costumo passar para os meus alunos que é super, super fácil. Mas para quem costuma mandar áudio, mas serve para outras pessoas também. Você está mandando áudio. Aí você escuta seu áudio e você repara se você falou algum vício de linguagem. Por exemplo, então, bom, né? Tem muita gente que termina as frases com né. Percebeu que você teve esse vício de linguagem? Você vai deletar o áudio e vai começar tudo de novo. Quantas vezes for necessário. Uma hora você vai cansar. Seu cérebro vai falar, não posso mais falar vício de linguagem porque eu não aguento mais regravar esse negócio. E aí você vai abandonando o vício aos poucos. E por que você acha que, de modo geral, as pessoas se comunicam mal? Porque a vida inteira a gente foi aprendendo a não falar. A gente foi ensinado a não falar. Por exemplo, você criança, você tá num jantar ali com a família, aí você vem, o adulto fala assim, sai daqui, menino, isso é conversa de gente grande. Pronto. Você não é mais importante ali. O seu cérebro, ele dá significados para isso. Esses significados... Aliás, a gente não se lembra de tudo que aconteceu na sua... Provavelmente você não lembra de tudo que você viveu na infância. Tem muita coisa. Mas... no seu inconsciente, aquilo lá continua. E quando você precisa falar em público, o seu cérebro... Como é que funciona, né? A geração de emoção e para que serve a sua emoção. Vamos lá. Você tem uma circunstância, falar em público, que você não sabe se é legal ou não. É só um fato. Fatos são fatos. Seu cérebro vai voltar, sem você perceber, para situações em que você viveu aquilo. E a partir das situações que você viveu aquilo, ele vai determinar se é uma coisa legal ou não. Se você, inconscientemente, volta para situações no passado, em que você sofreu bullying, em que o seu pai falou que a sua conversa não era importante, em que os amiguinhos eram mais populares que você, em que a professora te deu a nota baixa porque você fez a apresentação em público. Não sei qual que foi a situação ali. Mas se o seu cérebro volta para isso, ele vai falar, opa, falar em público é perigoso. Aí ele vai disparar ansiedade e você vai ter dificuldade de falar. Você vai ter branco, você vai dar branco, você vai tremer, você vai perder a linha de raciocínio. Algumas coisas vão acontecer. E aí a gente forma esse ciclo. E a pessoa não consegue sair disso aí. Então é por isso que as pessoas não conseguem se comunicar. Porque a vida inteira elas foram fugindo dessas situações. E todo comportamento, ele teve uma intenção positiva no momento que ele foi criado. Por exemplo, a professora lá no prezinho pediu para você fazer uma apresentação. Aí você fala assim, fulaninho, deixa que eu faço cartaz e você apresenta? Só para eu não precisar Você fugiu da situação, né? Você estava com uma ansiedade, você fugiu da situação, a ansiedade passou. Super útil.
super útil no contexto que ele foi criado. Só que você passou a vida inteira fugindo. A vida inteira você passou fugindo, você virou um especialista em fugir. Você treinou o seu cérebro para ser especialista em fugir. E aí, no momento que você precisa aparecer, é um atrito do caramba, né? Aparecer na rede social, aparecer, conversar com outras pessoas numa reunião e se fazer entender, é um desafio gigantesco. É como se você estivesse numa mata fechada e você tem uma vaquinha, você tem um grupo de vaquinhas, você precisa passar essa vaquinha pela mata. A primeira vaquinha que você passa é difícil, você tem que ficar desviando, você precisa ficar cortando o mato. A segunda vaquinha que você passa também é difícil. Ainda você vai precisar cortar mato. Daqui a pouco você vai passar, sei lá, umas 10 vezes a vaquinha pela mesma mata, você vai ver que a trilha vai começar a se abrir. E cada vez mais você reforça essa trilha. Que no caso aqui do nosso exemplo é fugir do público. Cada vez mais você está reforçando aquela trilha, o mesmo comportamento de fugir, não falar, etc. Beleza. Aí agora eu tô adulto, me foi apresentado uma baita de uma oportunidade, só que ela fica aqui na direita, ela não fica mais na trilha. Uma baita de uma oportunidade de falar num podcast, uma baita de uma oportunidade de vender o meu produto numa reunião e ser persuasivo, uma baita oportunidade de alguma coisa aqui desse lado. Eu coloco a minha vaquinha. Para onde ela vai escolher passar? O caminho mais fácil, né? O caminho que já tá com a trilha. Que não é o caminho da oportunidade que eu quero seguir. E aí aquele comportamento que foi útil lá no passado começa a te atrapalhar, começa a te bloquear. E aí você vê adultos extremamente competentes e completamente bloqueados. A vaquinha vai querer passar pelo caminho mais fácil. E como você quebra esse ciclo? Aumentando seu repertório comportamental. O que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei do ciclo? Você tem uma situação, seu cérebro volta para reconhecer situações na sua vida que você viveu e aí ele determina se isso é uma situação perigosa ou não. E aí ele vai te travar ou não. Quanto mais coisas você viveu na sua vida diferentes, menos chance do seu cérebro voltar para aquela uma que deu errado. E eu posso aproveitar situações de comunicação em qualquer lugar na minha vida. Pedir iFood, bate um papo com o cara, sei lá, cheguei em casa, no prédio, bate um papo com o porteiro. Aproveita as oportunidades de comunicação. Porque aí o dia que você precisar, seu cérebro vai voltar. E vai estar diluído aquele medo. Porque você vai ter tantas outras experiências em que você se comunicou, que muito provavelmente você não vai gerar mais aquela reação absurda que te trava. E é treino. Quanto mais você passar pela trilhazinha... Agora eu decidi passar minha vaquinha por outra trilha. A trilha da oportunidade, a trilha da excelência, o que quer que seja, que eu estou motivado. Eu vou passando a vaquinha por lá. No começo vai ser difícil. No começo você vai errar, você vai ter que regravar as coisas. A reunião não vai sair perfeita. Talvez você não feche o cliente, o que quer que seja que você está fazendo. Mas com o tempo você vai perceber que você vai abrindo a trilha do outro lado, que é o lado da oportunidade, e a mata da trilha antiga vai se fechando. E daqui a pouco aquela trilha antiga não existe mais. Puxando para o cérebro, como o nosso cérebro funciona. É assim que funciona a neuroplasticidade. O que é essa vaquinha? O que é essa trilha que eu tô explicando para vocês? Além de uma aula de storytelling, agora que você deu, né? De dar os exemplos, trazer a gente para a história. Muito bom. O que é essa trilha? São as conexões que a gente tem. Então, a gente tem... Quanto mais conexões entre os neurônios a gente tem para um caminho, mais a gente cria um engrama, que a gente fala, que são essas trilhas. Engrama. Que são os engramas, são as nossas memórias. Hábito, por exemplo, é uma memória que a gente tem, um aprendizado que a gente tem. Repetir sempre a mesma coisa. E quanto mais você repete a mesma coisa, mais a gente cria a arborização dendrítica. O que é a arborização dendrítica? É os dendritos do seu neurônio. Eles vão abrindo cada vez mais, você vai criando cada vez mais conexões, fica cada vez mais forte esse aprendizado. Quando você deixa de usar determinado caminho e você passa a usar outro, não faz sentido deixar tão forte assim essa ligação se eu posso usar esse neurônio para ligar outra informação do outro lado. Então, a gente vai reconfigurando as nossas ligações. A gente passa a ter mais arborização do lado que a gente quer e deixa de ter. A gente reconfigura
para onde o seu neurônio vai ser utilizado. E aí você vai abandonando os hábitos que você criou e vai criando outros hábitos dessa forma. O neurônio ele se adapta ao que você mais precisa, ao que você mais usa e cria mais conexões no caminhozinho, que é o caminhozinho da informação que ele precisa usar. É assim que a gente funciona e é assim que serve para qualquer hábito, não só para comunicação, mas qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Qualquer processo que você for montar, de tomada de decisão, de comunicação, de planejamento estratégico, tudo isso que eu falei. E o processo, no começo, quando você implementa esse processo dentro da sua empresa, no começo vai demandar um certo volume de energia para ele começar a rodar, né? E depois ele vira um hábito, mas como não deixar esse próprio processo virar um ponto negativo dentro da sua empresa, ponto de se tornar um hábito e você acabar caindo naqueles vícios dentro do próprio processo que você criou? Isso acontece muito, muito, muito quando as pessoas têm dificuldade em gestão de tarefas. Que é o seguinte, lá no passado, alguma área da empresa precisou de alguma informação. E aí vocês criaram um processo para atender aquela área da empresa. Aí passou, sei lá, 10 anos. E a sua área está sobrecarregada pra caramba e está tendo que fazer aquela tarefa ali. E aí você chega, e na época que eu trabalhava em consultoria, e até hoje, acontece muito isso. Você chega pra pessoa e pergunta, tá, mas por que você faz isso aqui? Que você tá fazendo todo mês? Ah, não, porque sempre foi assim. Uhum. Tá, mas pra que vocês usam? Não sei. Sempre foi assim. É porque tal área precisa. Aí você vai lá na área que diz que precisa. Não, a gente nem tá usando essa informação mais. E pronto. Ninguém sabe por que continua repetindo os processos que criou, que, mais uma vez, foram úteis no contexto onde foram criados, mas que hoje em dia não faz sentido nenhum mais. Tem algumas estratégias para a gente evitar isso. A primeira é a estratégia da Cris Junqueira, cofundadora no Nubank, que é um exemplo para mim. Ela derruba a agenda dela uma vez a cada... Eu não lembro se é uma vez a cada ano, uma vez a cada 6 meses. Ela derruba a agenda dela, cancela todos os compromissos, todas as recorrências, e parte do zero. Tá, qual que é o meu planejamento estratégico? Quais são as minhas metas? A partir daí, o que ainda faz sentido? E o que é ruído, e o que né? Não, e o que é ruído. E ela limpa, ela faz essa limpeza a cada sei lá quanto tempo. E é o destralhar, né? É impossível você organizar uma gaveta se você não tira o lixo que está dentro dela. Num armário, por exemplo, se você... Tem gente que faz isso todo ano, né? Todo janeiro faz uma arrumação. Aquela limpeza. Tenta arrumar um ambiente sem jogar fora os cacarecos que você não precisa mais. Vai dar uma semana, a gaveta vai estar virada do avesso outra vez. Não funciona. Aquelas peças de roupa que você não usa mais, e aí fica só acumulando espaço ali, né? Agora, eu não sou contra os processos. Uhum. Eu sou muito a favor dos processos. Porque é assim que o nosso cérebro funciona, cara. Imagina se todos os dias a gente tivesse que aprender outra vez a abrir a torneira. Quando você é criança, você não sabe abrir a torneira. Aí seu cérebro vai lá e aprende que você tem que girar, a torneira vai sair água. Imagina se todos os dias de manhã você acordasse sem saber isso e tivesse que aprender tudo de novo. Ia chegar até a metade do dia, você não ia estar aguentando mais. É muita decisão, é muito aprendizado. Nosso cérebro automatiza. Eu não penso mais em como abrir a torneira de manhã para escovar o dente, né? como caminhar, como segurar o garfo para comer, Sim. Que é uma coisa que uma criancinha precisa pensar, né? Eu simplesmente vou lá e faço. Isso é um processo. Quanto mais a gente automatiza as coisas, mais espaço mental sobra pra gente pensar estrategicamente. Então, eu não sou contra o processo. Eu sou contra você não refletir sobre eles. Que o processo, de fato, te leve pro seu objetivo. Super. Muito bom. E quando a gente fala de empreender hoje, tem muitas pessoas que têm a ideia e têm o pensamento de que ele não vai ser um bom líder, ele não nasceu para ser um bom líder. E, na sua opinião, a liderança também é treinável? Completamente treinável. Completamente treinável. Liderança é um conjunto de habilidades, né? A começar pela inteligência emocional que eu falei para você, que muito
muito líder acha que é futilidade e muito por própria culpa, como eu disse para você, da própria neurociência, das próprias psis, né? Que, sei lá, você abre hoje o seu Instagram, pesquisa aí, psi. Vai aparecer um monte de perfil rosa bebê, azul bebê, que não conecta muitas vezes com o líder que tá ali no dia a dia, né? Sim. Passando perrengue. É um perfil ótimo para quem já tem consciência do problema, para quem já tem abertura. Aí um perfil rosa bebê, azul bebê é show. Conecta com quem tá buscando terapia para a vida pessoal, mas não necessariamente conecta com quem tá buscando terapia para a vida profissional. Que é o que você precisa, tá? Para você ser um bom líder, se você tem essa crença. Eu acho que liderança é para mim, eu não nasci para isso. A primeira coisa que você precisa é um processo de autoconhecimento. E aí as pessoas estão afastadas disso. E autoconhecimento para quê? Primeiro, para eu entender quais são os momentos do dia que eu tenho mais energia e que eu consigo tomar decisão melhor, quais momentos do dia não, porque eu vou organizar minha rotina em cima disso. Para entender quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, até onde eu vou querer desenvolver meu ponto fraco e até onde eu vou contratar alguém para cumprir esse papel. Autogerenciamento depende de inteligência emocional também. Você está num dia ruim, você está ansioso, você não consegue focar. Então você precisa saber controlar a sua ansiedade para você conseguir focar no seu trabalho. Isso também. E automotivação. Não vai ter ninguém, não vai ter nenhum gestor, além de você mesmo, de te cobrando para você fazer as coisas. Se não é você ali... Não é você, não são os boletos, não é a sua ambição, né, de levar a sua empresa mais longe. É você por você, né? É você por você. E o que todo mundo esquece que inteligência emocional também não é só eu me conheço, eu me gerencio e eu me motivo. Eu conheço o outro, eu gerencio o outro e eu motivo o outro. Ou seja, saber fazer perguntas certas para entender o que motiva cada funcionário seu, para você conseguir usar isso estrategicamente. Entender quais são os pontos fortes e os pontos fracos da pessoa que trabalha com você, para você alocar essa pessoa no lugar certo. Isso tudo tem técnica, isso tudo tem framework, isso tudo tem uma sequência lógica, que é inclusive o que a gente ensina caso esse seja o problema do líder no momento. E você conseguir gerenciar as tarefas do outro também, né? Então, dar segurança psicológica e não deixar o outro travar. Porque do mesmo jeito que eu falei que se você abre várias abas, você fica ansioso e não consegue focar e as suas funções executivas ficam prejudicadas, você não pode deixar que o seu liderado passe por isso. Porque ele está contando com você. Então você tem que dar um jeito de você ajudar a organizar o caos mental das pessoas que trabalham com você para que elas não entrem em ansiedade, para que elas não entrem em desespero, para que elas entreguem o melhor. Essa é a sua função como líder, é servir. Não é ele que trabalha para você, é você que trabalha para ele. É você que ajuda ele a fazer o trabalho dele bem. E isso tudo é treinável. Então não é uma pessoa... A pessoa não nasce com habilidade de liderança, ela desenvolve. Por que parece que é nato? Por aquilo que eu falei, você passou a vida inteira evitando oportunidades de treinar e teve outra pessoa que passou a vida inteira aproveitando oportunidades de treinar. Por exemplo, de ser líder do trabalho da escola, de ser líder do TCC, do que quer que seja. E aí chega num ponto na vida adulta que você acha que você não é líder e o outro é, porque é um líder nato. Não. É tudo... liderança é um conjunto de habilidades. Se você desenvolve, se você separa esse leque e vai desenvolvendo uma por vez, é tranquilo. E dentro do ambiente... E qual a importância que você acha que o ambiente familiar em que essa pessoa cresceu é importante para ela desenvolver essas habilidades de um bom líder? Muito importante. Muito, muito, muito importante. A maior parte das nossas crenças são formadas até os 7 anos de idade. Que é aquela fase do porquê. Sabe que a criança fica... Por que, sei lá, o carro é vermelho? Aí o pai fala, porque o moço quis. Mas por que o moço quis? Até uma hora que o pai fala, para de encher a paciência, né? Porque sim. Esse porquê é a criança tentando formar as crenças sobre o mundo, os princípios que regem as ações dos outros, para elas conseguirem se comportar da melhor forma ali naquele contexto. Se você passa por muito trauma nessa época, você nunca vai conseguir eliminar uma crença que você formou. O que a gente consegue, por exemplo, dentro
de um processo de autoconhecimento é criar outras crenças para que você consiga se apoiar em outras crenças para você não precisar se apoiar naquela que foi o trauma, mas tirar completamente você não vai. E esse é o problema. Então, infelizmente, pessoas que passaram por traumas muito, muito, muito grandes, crianças que tiveram um total desamparo socialmente falando, elas vão sofrer um pouquinho mais. Inclusive na vida adulta. Não tem como dizer que não. E tudo depende do seu pensamento positivo e tudo depende de você. Não, tem coisas que infelizmente não. Por exemplo, quando a gente fala de QI, crianças que foram subnutridas não vão ter o QI desenvolvido. E ponto, e não tem, é só estudar, mas não. Essa é uma questão fisiológica também, né? Do corpo. É o que é. E temos que lidar com a realidade. Então, sim, traumas no passado podem influenciar. Agora, não adianta você falar assim, então tá bom, então eu vou largar a mão. Tive traumas, então não vou fazer nada. Já que não dá pra ser perfeito, então não vou fazer nada. Aí, beleza. Aí você vai sofrer cada vez mais, né? Quando a gente fala de... Você falou muito aqui sobre os pilares, né? Que um bom líder precisa prestar atenção. Agora, para a gente trazer para um nível prático, até habilidades que a gente está desenvolvendo aqui enquanto a gente está conversando, e é uma habilidade que eu acho que todo empreendedor, todo empresário tem que investir mesmo, que é na oratória. Quando essa pessoa está prestes a entrar para uma reunião, para alguma negociação com um cliente importante, ela acaba travando. Existem técnicas que ele pode aplicar minutos antes essa reunião, esse momento, que você pode compartilhar? Sim, temos. Temos. Tá, vamos lá. Mente e corpo estão interligados. Se você mexe em um, você mexe em outro. O nosso cérebro ele toma a decisão se uma coisa é perigosa ou não, muito olhando para como está o seu corpo no momento. Como é que funciona? A gente tem a amígdala, que é dentro do nosso sistema límbico, responsável, uma das responsáveis pela detecção de perigo. Ela que fala, opa, público, reunião, socorro, é perigoso. É como se o público fosse um leão na selva. Para ela é a mesma coisa. É o mesmo risco. A função dela é proteger a sua integridade física e psicológica. Se a sua integridade física e psicológica estão em risco, você vai travar. E por quê? Porque o ser humano é um ser social e lá nos nossos antepassados, se você por acaso fosse julgado pela tribo onde você estava e eles te expulsassem da tribo, você morria. O ser humano não sobrevive sozinho na natureza. Ele precisa dos outros. Então, para o nosso sistema, um leão e você ser excluído é morte. Então tá, essa é a amígdala. A gente também tem a ínsula, que é responsável por reparar no que está acontecendo no seu corpo. Então, sei lá, você está respirando muito aqui em cima, que nem uma pessoa com ansiedade respira, né? Muito aqui. Respiração de peito. Aqui, respiração de peito. Ou seu coração está batendo forte. Qual que é a função da ínsula? Interpretar isso. Coração batendo forte. Melhor, eu devo estar com medo. A melhor coisa a se fazer é me retirar. Então, a gente tem esses dois. Se a gente muda o nosso corpo, o nosso cérebro vai falar, opa, não temos indícios de medo aqui. Então, eu não preciso me retirar. A ínsula não vai reconhecer perigo ali. Como é que eu faço isso? Por exemplo, tô ansioso. Tô respirando muito aqui em cima. Isso é a respiração de uma pessoa ansiosa. Como é que é a respiração de uma pessoa que não é ansiosa? Muito aqui embaixo. Uma pessoa que está dormindo. É respiração intercostal. Ou ela está respirando aqui, abrindo a costela, ou ela está respirando enchendo a barriga. Diafragma, utilizando o diafragma. Utilizando o diafragma. Você pega uma criança respirando, a barriguinha dela faz assim. É o que você faz. Então, primeira coisa, você mudou a sua respiração, seu cérebro vai falar, opa, isso aqui não é respiração de gente ansiosa. Então deve estar tudo certo. Legal. E aí você não bloqueia. Então, a primeira coisa é mudar a respiração. Segunda coisa é mudar a postura. Como é que é uma postura de uma pessoa insegura? Ombro para frente, fechado, olhando para baixo. Isso aqui o seu cérebro vai interpretar pela interocepção, que foi o que eu falei para você. Opa, vulnerabilidade. É melhor eu me retirar, é melhor eu travar.
E aí, o que é o contrário disso? Postura reta, olhar para frente. Isso aqui não é postura de gente vulnerável. Então, seu cérebro vai reconhecer, opa, não deve ter perigo aqui. Então, você forçar o seu corpo a certas posições te ajudam a não travar. E são todas coisas ali que você consegue... são práticas, né? Você não precisa pensar muito para fazer isso. 2 minutos. Tem um TED que eu gosto muito de indicar, que é o da Amy Cuddy. Eu não sei se você... Provavelmente você já viu. Sim. O simples fato de você ficar numa posição reta, que é a posição da Mulher Maravilha, que ela fala, que a galera com a mão aqui. Com a mão na cintura, mas não só essa. Qualquer outra posição de poder. Posição de vitória tem também, né? Assim, qualquer uma dessas posições, você ficar por 2 minutos, 2 coisas vão acontecer. A primeira, você vai aumentar a sua testosterona. Gente, não é o efeito de tomar bomba, claro, tá? Não é que você vai virar sei lá, o Cariani, porque você resolveu ficar na posição da Mulher Maravilha. Não, mas aumenta um pouquinho a sua testosterona, que é importantíssima para tomar risco. Que é o que a gente precisa muitas vezes quando a gente vai falar em público, né? E liderar também. Ser líder é você saber tomar risco e ficar pleno com isso. Então, você aumenta a testosterona, que ajuda bastante isso, e você diminui o seu cortisol, que é o seu nível de estresse, que também é essencial, porque ninguém consegue pensar bem com nível de estresse alto, com nível de ansiedade alto. Essas 2 coisas acontecem. Então, não é balela, não é coisa de coach motivacional. Fique na posição da Mulher Maravilha. Não. É científico mesmo. Você mexe nos seus hormônios quando você muda a sua respiração e quando você muda a sua postura. E é super fácil, é 2 minutos. Você está indo se apresentar em algum lugar, você está no carro, lembre de botar o ombro no lugar. Uma técnica super fácil que você pode fazer se você vai falar em público, principalmente no ao vivo, que eu falo é a posição do Cristo Redentor. Você saber se você está com o ombro no lugar, você levanta a mão aqui para o lado, joga a palma da mão para cima e volta. Automaticamente, seu ombro já projeta um pouco aqui. Já projeta. Né? São essas pequenas técnicas. E sobre técnicas de autoafirmação, que tem muitos vídeos que eu já vi circulando na internet, principalmente atletas, né? Cristiano Ronaldo, eu já vi um vídeo dele falando antes de executar uma batida de pênalti, uma falta, ele afirmar para o cérebro dele, você consegue, você já treinou isso. Tem alguma base científica em relação a essas autoafirmações também? Depende. Vamos lá. Tem muita coisa que é balela na internet, tá? Eu costumo sofrer hate porque eu falo isso. Como é que é? Lei da atração não existe. Eu bato nessa tecla e cética, não sei o quê. Mas enfim, não é porque você mentalizou que o negócio vai acontecer. Não é isso. O que funciona muito bem para atleta e para os atletas do dia a dia também, né? Os líderes que precisam performar. É o ensaio mental. E existem vários estudos sobre isso. Por exemplo, um de karatê. O que eles faziam? Todos os dias, por 30 dias, 3 vezes por dia, quando você acorda no horário antes de você treinar e antes de você dormir, você vai reviver na sua cabeça, não você se enxergando na imagem, você reviver mesmo, tipo, eu me imaginando, executando aquela ação. Da melhor maneira, na maneira que seria perfeita. A perfeita execução do movimento lá do karatê. E os resultados são absurdos. Porque você está criando caminhos neurológicos no seu cérebro que quando você for precisar usar, eles vão estar mais disponíveis. Ainda assim, você vai precisar treinar, porque a força física para executar o movimento vai precisar ser treinada. Mas o caminho neurológico já está feito. Então, você pensar... e depois de cada uma dessas... Né, o estudo que foi feito era... Eles executavam exatamente o movimento do golpe lá. Não sei como é que fala, se é golpe. Do golpe lá que eles tinham que fazer mentalmente. E logo depois disso falavam... eu vou fazer o meu melhor... Eu vou me esforçar. Eles terminavam com uma frase assim. E os resultados são impressionantes. Porque você vai criando crenças possibilitadoras e linkando essas crenças possibilitadoras com o movimento em si. Que é o que você acabou de vivenciar no seu cérebro. E aí você vai criando esse link.
Quando você precisar executar um movimento, o que vai vir para o seu cérebro? Eu consigo, eu me esforcei, vai vir a frase que você associou com aquele movimento que você estava vivendo internamente. Isso a gente chama de ensaio mental. Então, funcionam, sim, funcionam. Mas ainda assim você vai precisar treinar, não adianta você ficar mentalizando que você tem uma Ferrari. A Ferrari não vai aparecer na sua porta, mas é só para facilitar o processo. No livro O Poder do Hábito, tem uma passagem do Michael Phelps falando sobre esse ensaio mental, né? Que todos os dias, durante X anos de treinamento dele, ele, antes de dormir, fazia esse ensaio mental na cabeça dele. Então ele sabia... até quantos azulejos tinham na piscina, porque ele repetia e se autoafirmava, o que eu acho que é muito interessante até para trazer para atletas, como que você utilizou a palavra? Do dia a dia. Atletas do dia a dia, que somos nós empresários, né? Principalmente vendedor, gente. Vendedor precisa treinar, cara. Assim, mentalmente... também, mas uma coisa que vale muito a pena você fazer é você pegar, sei lá, um amigo ou um próprio outro vendedor que trabalha na sua empresa, fala, você vai ser o cliente que vai ter essa dificuldade. E aí você vai me desafiando, e aí eu vou treinando junto com você. Precisa treinar, ou mentalmente ou na vida real. Na prática, né? Ana, você trouxe muitos conceitos aqui importantíssimos. Eu anotei vários, tem várias anotações aqui. Para mim, o que acho que mais vai ficar, eu vou ficar durante a semana matutando isso e colocando em prática, é em relação ao autoconhecimento, que os líderes hoje, os empresários hoje tentam externalizar muito uma coisa, uma crença, só que eles não olham para dentro e não entendem como o próprio corpo dele funciona para criar uma agenda estratégica e colocar a sua estratégia em prática e alavancar o próprio negócio. Para a gente encaminhar para o fechamento aqui, eu queria fazer 2 perguntas para você. E essa primeira pergunta é sobre, olhando mais o seu ponto de vista como empreendedora, tá? Agora tirando um pouco de lado a sua especialidade. Mas se você estivesse falando hoje com empresários, empreendedores que estão começando agora, qual é o conselho, o único conselho que você pudesse passar para eles nessa jornada que é longa, né? De empreender? Talvez uma coisa que você não tenha ouvido quando você começou a empreender, quando você saiu da faculdade. Caraca. Olha, é que eu ouvi isso. O único conselho que eu daria é desenvolver inteligência emocional. Porque muitas vezes a pessoa paralisa, ela deixa de ter disciplina para persistir naquele sonho dela por alguma emoção mal administrada. Ponto. Comecei... mas não sei se é bem esse caminho. O nicho... não sei se é bem esse meu nicho. Aí a pessoa desiste de fazer o negócio. Insegurança. Tudo isso atrapalha. Então, acho que desenvolva sua inteligência emocional. Esse seria o conselho. Mas esse conselho eu recebi. Um que eu não recebi, que foi um balde de água fria para mim, é esforço não garante resultado. Esforço não garante resultado. É um balde de água fria. Porque eu era uma criança muito nerd e me foi prometido um lugar de que se eu estudasse muito e eu passasse numa boa faculdade, aí eu ia ter sucesso. Aí eu estudei pra caramba. Passei numa boa faculdade. Dentro da faculdade, não, ainda não cheguei lá. Não é isso. Não, se você estudar pra caramba, passar num processo seletivo pra, sei lá, ir pra fora do país, fazer um mestrado, aí sim você vai ter sucesso. Aí você se esforça que nem um condenado, passa. Chega lá, não é isso. E aí você passa a vida inteira se esforçando e não é isso que garante resultado. E aí, 2 coisas que eu tiro disso, né? Pra não se tornar um balde de água fria, pra de fato conseguir ajudar você que tá em casa nos ouvindo.
Primeira coisa é se esforçar nos critérios certos, que vai te trazer resultado. Muitas vezes você se esforça nos seus critérios, no que você acha que é o que vai te trazer resultado, mas não é o que o mundo acha que vai trazer. Você precisa entender qual que é o critério do seu gestor. O que ele acha que você precisa dizer, né? O que ele valoriza, que é estratégico para você desenvolver. Essa é a primeira coisa. Quais são os critérios do mundo? Não adianta a gente ir contra o mundo, contra para onde as redes estão indo. Eu acho que a rede social, por exemplo, ela traz muitos prejuízos pra gente no cérebro, mas eu não posso ir contra isso. Então, primeiro, quais são os critérios do mundo? Esse é o primeiro aprendizado. O segundo aprendizado do esforço não traz resultado é tira o peso do seu ombro. Todos os dias eu não acordo mais me sentindo culpada por não estar conseguindo o sucesso, mas sim pensando, como é que eu vou fazer hoje para aumentar as minhas probabilidades? Tem coisa que não depende de mim. A pandemia não depende de mim. Ela aconteceu. Eu não posso me culpar. Tô me esforçando pra caramba. Tá bom, mas é a pandemia. Não depende de você. Tem coisas que não dependem de você. Tem coisas que dependem do acaso. O que depende de mim, eu preciso garantir que eu aumento as minhas probabilidades de ter sucesso. Então, todos os dias de manhã, como é que eu faço para aumentar as minhas probabilidades de ter sucesso? É desenvolvendo oratória? Beleza, eu vou me desenvolver. Mas sem esse peso de responsabilidade, porque quanto mais você se pune, e existe estudo científico sobre isso, quanto mais você se pune, mais dificuldade você tem para recomeçar. Então, é isso. Todos os dias de manhã, você vai acordar e você vai pensar, como é que eu vou fazer para aumentar as minhas probabilidades? Só isso. Que esforço não garante resultado, que é o balde de água fria. Muito bom essa. Muito bom. Ana, você vai ter que voltar aqui pra gente falar sobre outros temas. Prolixa demais. Imagina, eu tenho muitas outras perguntas. Eu sei que depois desse episódio vai dar uma clareza mental para muitas pessoas, mas vão surgir outras perguntas também que eu acho que vai ser relevante você voltar aqui e responder. Pra gente fechar esse nosso episódio, é uma pergunta que eu sempre faço pros convidados, que é: como que você quer que a Ana Carolina Meirelles seja lembrada pelas pessoas? Não sei, acho que talvez em um lugar de clareza. Tipo, ela me ajuda. Eu sei que com ela eu posso contar para ela me ajudar a fechar essas abas mentais que eu falei para você. Acho que nesse lugar de... Uma pessoa poderia contar comigo para ajudar a ter mais clareza sobre o caminho dela. Assim, sobre as tarefas dela, enfim, sobre os processos dela. Acho que isso. Se eu conseguir ajudar alguém a respirar mais calmo dentro do negócio dela, eu já vou estar muito satisfeita. Muito bom. Ana, passa suas redes sociais, onde que os ouvintes te encontram. Fica à vontade, o espaço é seu. Vamos lá. Como a gente já falou, a gente tem um podcast, que é um projeto muito legal, paralelo, que começou na empresa e acabou virando gigante. A gente está em 5% do Spotify mais escutados na nossa categoria, que é a educação. Chama Café com PNL, todas as terças a gente está por lá. A gente tem muito assunto interessante para vocês, como vender mais e melhor, síndrome do impostor, que muita gente tem, técnicas da neurociência para ter mais disciplina. Tem muito conteúdo, tem conteúdo mais prático, tem conteúdo mais teórico, porque eu não consigo fugir disso. Vale a pena, então entra lá, Café com PNL. Se você quiser me encontrar, eu tô como a Carol Meirelles, com 2 Ls. A gente vai deixar na descrição também o podcast, link também para as redes sociais da Ana. Eu acho que é isso. Tá entregue aqui. Queria agradecer também os nossos apoiadores do Zé Café, que está sempre com a gente. Do Zé Café é uma marca de sucesso, né? Um case de sucesso. O José
ele é um empresário que ele visita as fazendas, os produtores de café espalhados pelo Brasil e ele seleciona os melhores grãos e traz aqui para São Paulo para torrar e distribuir esses cafés aqui. E com certeza o do Zé Café deixou aqui um presente especial para nossa convidada. Espero que você goste. Imaginei, né? O seu podcast é o Café com PNL. Gente, eu sou apaixonada por café. Muito obrigada. Ai. Espero que você goste. Marca depois lá também o do Zé Café na rede social quando você fizer aquele café. Também rede social do Zé Café tá aqui embaixo. Queria agradecer também a Flow Coffee Morumbi, um restaurante aqui em São Paulo, na Zona Sul. Oferecem diversas opções de comida, tanto para café da manhã, almoço, comida mais nessa pegada mais saudável. Eles também atendem você, empresário, empresa que faz um evento. Eles vão até você, levam aí o Coffee Break até o seu evento. E agradecer também a agência B-Hub, que sempre nos recebe tão bem aqui nos estúdios em Moema, em São Paulo. Também link vai estar aqui na descrição. E deixar também um puxão de orelha para você que está escutando, que está assistindo, que a gente tem uma métrica que 70% das pessoas que assistem nossos vídeos aqui no YouTube não estão inscritas no canal. Então já se inscreve, é importante para você receber sempre novos vídeos que a gente posta diariamente, os cortes e os nossos episódios semanais. Então já se inscreve e compartilha aí com seu amigo, com seu colega empreendedor e empresário, que também ele vai se beneficiar muito com esse papo que a gente teve agora e outros episódios também. Tá bom? Ana, obrigado por ter vindo aqui. Espero que você tenha gostado do nosso papo. E tá entregue mais um. Gente, até a semana que vem. Valeu!